Mudando de assunto, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, indicou na noite desta segunda-feira que o governo federal não vai ajudar o Banco Regional de Brasília, o BRB, a sair da crise financeira. Durigan destacou que o BRB é um problema do GDF, do governo do Distrito Federal, e que não cabe ao Tesouro Nacional resolver a questão. Vamos ouvir. O problema do BRB é um problema do GDF. Eu não estou dizendo que a União, em algum momento, não pode entrar, mas é um problema do GDF. A gente não pode esquecer disso. O BRB fez algumas operações que estão nos jornais, que são operações que não quebraram o banco. Então, assim, não é o governo federal. Não, assim, a responsabilidade é do GDF, gente. Nós não podemos botar isso em questão. Se não tiver risco sistêmico, se for uma questão, um banco que está com dificuldade, existem os mecanismos para lidar com isso. E aí não tem que se falar em intervenção especial, ajuda do Tesouro, não tem que se falar nisso. A única hipótese em que eu cogitaria, e de novo, não estou dizendo que vou, cogitaria olhar para o BRB é risco sistêmico, caso que tenha suas especificidades, esse não é o papel do Tesouro Nacional. Eu não posso pegar dinheiro público para cobrir um rombo que foi feito com um caso que, assim, dizer que é mal explicado é o mínimo. Não dá para entender, não dá para se comprometer com dinheiro público com relação a isso. Então, esse debate não é um debate que pode ser empurrado, como tem se pretendido fazer pelo GDF com o governo federal, porque é um problema do GDF. E acho que tem, inclusive, saídas que passam pelo Fundo Constitucional do DF, que é dinheiro da União. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o Fundo Constitucional do DF garantir a operação, se for o caso, mas comprometendo os recursos do DF. Bom, de acordo com o ministro, o Tesouro Nacional só vai interferir na situação caso haja riscos para o sistema financeiro e destacou que o dinheiro público não pode ser usado para cobrir rombo provocado pelo próprio banco. A declaração ocorre após a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, tentar conseguir empréstimo do Tesouro Nacional para cobrir o rombo do BRB. O objetivo é obter 6,6 bilhões de reais usando bens do governo do Distrito Federal como garantia. O ofício com o pedido foi encaminhado na última semana ao Ministério da Fazenda. No documento, Celina e o secretário de Economia do Distrito Federal, Valdivino Oliveira, alegam que a necessidade de capitalização decorre de eventos adversos relevantes que impactaram a liquidez, a previsibilidade dos fluxos financeiros e a qualidade dos ativos da instituição. Na semana passada, o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, disse que deverá pedir mais informações ao GDF sobre a solicitação de ajuda. Bom, deixa eu conversar com o Felipe um pouquinho sobre esse assunto. Felipe, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, jogou o problema para o GDF. Então, olha, Banco de Brasília não é problema do Banco Central, não é problema do presidente Lula, o problema está em Brasília. Resolvam vocês, se resolvam, que a governadora resolva, porque afinal de contas, quando quis comprar o Banco Master, não pediu opinião de ninguém. Quando quis comprar o Banco Master, não ouviu o que o Banco Central tinha a dizer. Então, jogou o problema na mão do BRB. Agora, disse o seguinte, a gente só ajuda se houver um problema aí. O Banco Central também está para isso, né? O Banco Central está no jogo também quando há um problema geral de liquidez. Se houver um problema geral na economia onde o Banco de Brasília estiver atrapalhando, aí o Banco Central entra para ajudar. Mas enquanto isso não acontecer, não contem com o Banco Central, Felipe. Primeiro, tem duas questões aí importantes de destacar. A primeira é que o Durian não está 100% errado, né? Até porque a gente sabe, né, que instituição financeira, né, sociedade de economia mista, o BRB é um banco do Estado, do Distrito Federal, logo é algo localizado. Mas também, por outro lado, Neira, o argumento contrário é que é bom lembrar, né, o BRB ele fez negociação com um banco que tinha o aval de funcionamento do próprio Banco Central e tinha fundos sob a sua supervisão que era fiscalizada pela CVM, ou seja, autarquias federais, Banco Central, CVM, né? Então também não dá para tirar a responsabilidade 100% do governo federal em relação a esse assunto. E aí um ponto importante que você colocou, Neila, é que o sistema financeiro nacional ele funciona no efeito cascata, né? Ou seja, se uma instituição financeira falir, a tendência é que ele coloque no ralo, né, várias outras instituições e várias outras entidades. Por exemplo, o BRB é um banco
que tem depósito judicial de vários tribunais de justiça de diversos estados da federação, né? Ou seja, se o BRB tiver problema de liquidez, com toda certeza influenciará a manutenção de fundos da justiça de vários estados. E não é bom, né, para o governo federal que esse sistema, né, que esse efeito cascata ocorra. Né? Então, na minha opinião, né, apesar do Duriga não estar 100% correto, né, em lavar as mãos e falar que o plano da RB é único exclusivamente do governo do Distrito Federal, né, no meu modo de ver, a União tem uma certa responsabilidade e tem instrumentos, né, de socorrer o Banco de Brasília sem colocar dinheiro público. Né? Garantia de empréstimo, por exemplo, é uma forma de você não colocar o dinheiro 100%, dependendo da forma como o Banco de Brasília apresenta os lastros financeiros. Né? Então, há formas institucionais do governo federal fazer isso. E tem, sim, uma parcela de culpa, né? Porque Banco Central, CVM, são instituições, autarquias federais. Né? Então não dá para também lavar a mão da forma como o Durigan lavou em relação a esse assunto. Neila. Aguardar, porque a Celina Leão precisa negociar e vai precisar de ajuda. Lembrando que o governo do Distrito Federal com a Celina Leão é um governo opositor ao governo do presidente Lula. Ela que vem precisando da ajuda do governo federal. Vamos ver como é que isso vai lidar. Ela está sim buscando essa ajuda com interlocução, com interlocutores, inclusive por meio do Banco Central, do Ministério da Fazenda, do Dario Durigan. Vamos ver como é que o Banco de Brasília vai se sair a partir disso. Eu aproveito, Felipe, que você está em tela aqui comigo para a gente já se despedir dessa terça-feira. Obrigada pelo nosso bate-papo. Amanhã tem mais, eu te espero às 11 horas. Obrigado, Neila. Mais um dia. Esse dia foi bom, foi produtivo. Até Foi a próxima. muito bate-papo, muita conversa. Até amanhã.